O Detran reprovou muitos alunos com essas 18 questões que caíram semana passada nas provas, galera. Fica até o final do vídeo, porque as últimas 5 questões que eu separei para vocês, pode ter certeza que vai fazer total diferença para sua aprovação. Sem mais enrolações, pega seu copo de café e bora pro vídeo. Então vamos lá, galera, sem mais enrolações, começar nosso belo simulado. Antes de começar, deixa eu só explicar para vocês como funciona os nossos simulados aqui. Se você é novo no canal e você não sabe, na sua prova vai cair 30 questões. Tem alguns estados que cai 40, mas na maioria dos estados cai 30 questões. Se você não sabe, você tem que acertar 70% dessas questões. Este nosso simuladinho aqui tem 18 questões. Se a gente fosse pegar 70% dele, daria mais ou menos ali 12,6. Vamos arredondar para 13 e vem cá. Se você acertar 13 questões nesse simulado, significaria que você passaria na sua prova. Vamos fazer esse teste? Vamos ver se você está apto ou não? Vamos ver se você está capacitado ou não? Vamos lá, galera, eu tô curioso para saber. Então faça simulado até o final e veja se fosse a sua prova, se você passaria nela ou não. Antes de começar, comenta aqui embaixo de que cidade que você está assistindo para eu saber até onde que nosso vídeo está chegando. Agora sim, galera, sem mais enrolações, começar o nosso belo simulado. Antes de começar, só para deixar bem claro para vocês, essas questões desse simulado caíram do dia 28/7 ao dia 2/8. Ou seja, galera, questões atualizadíssimas. Vamos lá? Presta atenção aqui, ó. Marcelo chegou em casa e constatou que a placa dianteira de seu veículo desapareceu. Neste caso, ele, alternativa A, deverá solicitar uma nova placa ao órgão de trânsito ou à empresa por esse credenciada. Alternativa B, nenhuma delas estão corretas. Alternativa C, não precisa se preocupar, pois somente a placa traseira basta. Ou alternativa D, deverá retirar o para-choque dianteiro para não ser autuado. E aí, galera, qual que vocês acham que é a alternativa correta? Ó, presta atenção, Marcelo chegou em casa e constatou que a placa dianteira do seu veículo desapareceu. Bom, se ele fala que a placa dianteira do veículo dele desapareceu, o veículo moto a gente pode ignorar, porque a moto não tem placa dianteira, a moto tem placa só traseira. Então, moto não é, vai ser um veículo da categoria B para cima. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque os veículos da categoria B para cima são obrigatórios as placas dianteira e a placa traseira. Sabendo disso, vamos lá. Deverá retirar o para-choque dianteiro para não ser autuado? A placa dianteira é obrigada, tá? É obrigada e o para-choque também. Então aqui a D está errada. Não precisa se preocupar, pois somente a placa traseira basta. Categoria B para cima tem que ter tanto placa dianteira e placa traseira. Se fosse a moto, categoria A, beleza, mas não é moto, por causa que já descartamos a possibilidade de ser. Tá errado. Nenhuma delas estão corretas, vamos ver a A. Deverá solicitar uma nova placa ao órgão de trânsito ou à empresa por esse credenciada. Perfeito. Alternativa mais do que correta. Então, eu posso ignorar a B, porque a B falou que nenhuma está correta. A A está correta. Marcamos a A como a correta. Seguimos aí para a nossa segunda questão. O conjunto de técnicas que permite evitar acidentes chamamos de alternativa A, direção defensiva. Alternativa B, direção fixa. Alternativa C, direção ofensiva. Ou alternativa D, nenhuma acima. Conjunto de técnicas que permite evitar acidente. Qual das matérias que você estuda na autoescola que está lá para que você evite acidentes? A matéria é qual, galera? É a direção defensiva. Defensiva. É ela que está lá para ajudar você a evitar acidentes. Essa que é a função da direção defensiva. Então, conjunto de técnicas que permite evitar acidentes chamamos de direção defensiva. Mas claro, né? Como o Detran é sacana, ele coloca a direção fixa para te confundir, direção ofensiva para te confundir, mas não confunda. 3 erradas aqui, marcamos a A
como a correta. E já vamos seguindo aí para nossa terceira questão. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por... Alternativa A, decisão do CONTRAN sem o direito de defesa do infrator. Alternativa B, decisão da autoridade de trânsito competente sem o direito de defesa do infrator. Alternativa C, decisão do CONTRAN em processo judicial, assegurando ao infrator o amplo direito de defesa. Ou alternativa D, decisão da autoridade de trânsito competente em processo administrativo, assegurando ao infrator amplo direito de defesa. Questãozinha grande, hein, galera? Toma cuidado pra gente não errar essa questão aqui de bobeira. Geralmente, questão grande, com alternativa grande, o índice de reprovação é maior. Porque é questão difícil? Não, porque a pessoa tem preguiça de ler. Basicamente é por causa disso. Mas vamos lá, vamos ler a questão de novo aqui pra gente entender melhor. Ó, as penalidades de suspensão de dirigir e cassação do documento de habilitação serão aplicadas por... Então ele quer saber quem que aplica a penalidade de suspensão de direito de dirigir e da cassação da CNH. É isso. Quem que aplica? É decisão do CONTRAN sem o direito de defesa do infrator? É decisão do CONTRAN. Por uma certa parte está certo aqui. Agora, sem direito de defesa, não. Tem direito de defesa, tá? Sempre tem direito de defesa. Decisão da autoridade de trânsito competente, beleza. Sem o direito de defesa, não, tem direito, tá? Aqui estaria correto, mas aí colocou sem direito. É direito, tem direito de defesa o condutor. Decisão do CONTRAN, beleza. Em processo judicial, aí já ferrou, né? Decisão do CONTRAN estaria até mais ou menos certo. Em processo judicial, não é processo, tá? Processo judicial tá falando de crime de trânsito. Suspensão de direito de dirigir, às vezes, tem como você ter a carteira suspensa e não por causa de um crime. Tem por excesso de pontuação e por aí vai. Tá errado. Sobrou só a D, né? Decisão da autoridade de trânsito competente, correto. Em processo administrativo, opa, aqui já muda, né? Processo administrativo. Assegurando ao condutor infrator amplo direito de defesa. Alternativa mais do que correta, perfeita. Marcamos. E seguimos a nossa quarta. Não é questão difícil, né? Questão é fácil, porém, como é uma questão grande, tem muita gente que tem preguiça de ler. Bora lá para a nossa quarta. Em um acidente de trânsito em que haja fios de rede elétrica sobre o veículo, você deve... Alternativa A, tentar remover os fios com um pedaço de pau. Alternativa B, instruir os ocupantes para que saiam do veículo. Alternativa C, retirar os ocupantes do veículo imediatamente. Ou alternativa D, instruir os ocupantes para que permaneçam dentro do veículo e chamar o resgate. E aí, galera, qual que vocês acham que é a alternativa correta em um acidente de trânsito que haja fios de rede elétrica sobre o veículo, tá? Esses fios provavelmente estão em cima do veículo. Sabendo disso, vamos lá. Tentar remover os fios com um pedaço de pau. Eu preciso falar alguma coisa? Não preciso falar, né? Tá errado. Instituir os ocupantes para que saiam do veículo? Não, tá, galera? Primeiro que é um acidente de trânsito, a gente não pode mexer ali na cinética do acidente, né? A gente não pode mexer ali na cena do acidente. Segundo, que se sair pode dar problema. Errado. Retirar os ocupantes do veículo imediatamente. Se os ocupantes não possam sair, muito menos você tirar eles. Tá errado. Sobrou só a D, né? Instruir os ocupantes para que permaneçam dentro do veículo, chamar o resgate, alternativa perfeita, mais do que correta. Marcamos e seguimos lá para a nossa quinta questão. Vamos lá, que essa aqui confundiu muita gente semana passada, hein? Identifique a placa de sinalização abaixo. Alternativa A, junção de pista à esquerda. Alternativa B, estreitamento de pista direita. Alternativa C, alargamento de pista direita. Ou alternativa D, pista sinuosa direita. E aí, pequeno gafanhoto? Qual que você acha que é a alternativa correta? Vamos lá, galera. Se você não sabe, eu tenho um curso que é o Aprova 3.0. Nesse curso eu ensino dicas, macetes e pegadinhas que o Detran adora colocar na sua prova. E lá no nosso curso tem um módulo que a gente fala o quê? As questões com começo igual e o final diferente, ou vice-versa,
com começo diferente e o final igual, 50% das vezes a alternativa correta vai estar entre uma dessas duas. Presta atenção aqui se você não entendeu. Olha que interessante, alternativa B, ó. Estreitamento de pista direita. Olha C, alargamento de pista direita. O que você percebe? Que o começo da questão é diferente, porém o final da questão é igual. Quando tem duas questões assim, eu já posso ignorar as outras, porque elas vão estar erradas, e sei que a correta vai estar entre uma dessas duas questões. Lá no nosso curso a gente fala que essa probabilidade é de 50%, tá? Então vamos lá, ignoramos duas, sobrou duas, ficou muito mais fácil de responder. Aqui tá falando que é estreitamento, e aqui tá falando que é alargamento. Como que eu vou saber se essa pista da direita está se estreitando ou se ela está se alargando? Como que eu vou saber? Toda vez que eu for ler uma placa, eu sempre vou ler a placa de baixo para cima. Então, toda vez que eu for ler ela, eu sempre leio ela de baixo para cima. Então, pensa aqui, ó, que o ponteiro do mouse é o veículo. A gente está seguindo aqui na pista da direita e a gente faz essa curva aqui, ó. Essa curva está simbolizando o quê? Está simbolizando que a pista está se estreitando. Por isso que é importante essa dica aqui, ó, de a gente ler a placa de baixo para cima. Porque se fosse invertido, se você ler ela de cima para baixo, e entender que a pista está se alargando. Então, o correto de ler a placa é sempre de baixo para cima. Todas as placas, você vai ler elas sempre de baixo para cima. Então, aqui é um estreitamento de pista à direita. Marcamos a alternativa B como a correta. Seguimos aí para a nossa sexta questão. A receita arrecadada com as cobranças das multas de trânsito serão aplicadas em alternativa A, sinalização, alternativa B, engenharia de tráfego, alternativa C, policiamento, alternativa D, todas as afirmativas acima. E aí, pequeno gafanhoto, qual que você acha que é a alternativa correta? O que é receita arrecadada? Receita é o dinheiro, tá? O dinheiro das multas aí, basicamente. Vão ser aplicadas aonde? Vão ser aplicadas em sinalização? A expectativa é, tá? Já achamos a correta aqui de cara. Vamos conferir? Engenharia de tráfego. O que é engenharia de tráfego? Fazer novos asfaltos, recapear. Vai ser aplicado dinheiro? Pela expectativa também deveria ser aplicado aqui. Tá correto também. Duas corretas, professor? Vamos lá ver assim, ó. Policiamento. Esse dinheiro dessas multas vai para policiamento? Em regra, também deveria ir. Tá? 3 tá correta, tá? Então, marcamos a D, né? Porque a D está falando que todas as afirmativas acima estão corretas. Então, marcamos a D porque realmente a A, B e a C estão corretas. Seguimos aí para a nossa sétima questão. Vamos lá. O fenômeno da aquaplanagem pode ser provocado pela profundidade insuficiente dos sucos do pneu. Alternativa B, somente durante a chuva. Alternativa C, somente no início da chuva, quando a água se mistura com óleo e graxa na pista. Ou alternativa D, somente pela pouca experiência do condutor. Aqui tem uma dica muito importante que eu posso te dar do nosso curso, o A Prova 3.0, para te mostrar o quão esse curso vai ajudar você na hora da sua prova. No nosso curso a gente tem um módulo só de palavras-chave que se aparecer na sua questão, você pode ignorar a questão que ela vai estar errada. Lá a gente tem mais de 20 palavras-chave que se aparecer na sua questão, você pode ignorar. E o somente é uma delas. Apareceu somente na sua prova, a gente fala lá que 90% das vezes que aparecer somente, você pode ignorar a questão que ela vai estar errada. Porém, entretanto, todavia, nessa questão aqui caiu somente na B, caiu somente na C e caiu somente na D. Ou seja, podemos ignorar 3 questões e sobrou a alternativa correta. Galera, nosso curso vai ajudar você demais, tá? São milhares de alunos sendo aprovados todos os meses. Bora lá para nossa oitava? E aí, galera, tá gostando do vídeo? Eu tô ajudando você de alguma maneira? Se eu tô ajudando você, te peço, você vem se inscrever aqui no canal, ativa os sininhos das notificações para não perder nenhum vídeo
Eu, instrutor Odrey Júnior, sempre trago vídeo para vocês aqui todos os dias para ajudar você nessa tão sonhada habilitação. Só tenho um objetivo aqui, galera: ajudar você a conquistar essa tão sonhada liberdade. Só quem tem CNH sabe o quão é bom, o quão é gratificante você não depender de ninguém. Você pegar seu veículo e poder viajar, você pegar seu veículo e poder curtir, você pegar seu veículo e poder trabalhar sem depender de ninguém, é uma das melhores coisas na vida. E galera, eu sempre enfatizo aqui no canal: não importa a sua idade, não importa a sua escolaridade, não importa a sua dificuldade. Olha pra cima aqui, ó. Não pare de sonhar. Eu sei que a CNH é um sonho para você e eu estou aqui no YouTube dando meu máximo, dando meu empenho para ajudar você a conquistar esse sonho. E eu espero que você esteja empenhado também. Faça o máximo de simulados possíveis, porque está comprovadíssimo, galera. Simulados é a melhor maneira de se aprender o conteúdo que vai cair na tua prova. Então, chega de enrolação, bora lá para nossa oitava questão. Vem comigo aqui, ó. Como deve proceder o condutor que tem um veículo sem dispositivo de luzes de rodagem diurna? Alternativa A, usar o pisca-alerta. Alternativa B, o condutor deve manter acesas os faróis baixos do veículo nas rodovias de pista simples. Alternativa C, usar o farol alto. Ou alternativa D, usar o farol alto e baixo de forma intermitente. E aí, galera, qual que vocês acham que é a alternativa correta? Presta atenção. Como deve proceder o condutor que tem um veículo sem dispositivos de luzes de rodagem diurna? O que ele está querendo dizer, galera, com sem esse dispositivo de luz de rodagem diurna? Ele está falando do famoso DRL. Tem muito carro que tem o DRL, aqueles pontinhos de luz que ficam um na ponta do veículo, outro na ponta, na outra ponta dos faróis ali. Aqueles pontinhos é o suficiente para você trafegar, tanto na cidade, tanto na rodovia ali, com aqueles pontinhos, que é o famoso DRL. Se o seu carro não tem DRL, o que você vai fazer? É isso que ele está falando, tá? Usar o farol, o pisca-alerta. Você vai trafegar com o pisca-alerta ligado? Não pode, né, galera? Tá errado. O condutor deve manter acesos os faróis baixos do veículo, correto, nas rodovias de pista simples, alternativa mais do que correta. Usar o farol alto, galera, falou usar farol alto na questão, você já pode ignorar de cara, porque vai estar errado, tá? Ignora, esqueci. Usar o farol alto e baixo de forma intermitente, alto, falou alto aqui. O baixo, beleza, farol alto, ignora. Então, sobrou a B como a correta. Marcamos e seguimos aí para nossa nona questão. Vamos lá, galera, bora lá. O condutor que ultrapassar em faixa amarela contínua está cometendo: alternativa A, uma infração leve. Alternativa B, infração grave. Alternativa C, infração média. Alternativa D, infração gravíssima. E aí, galera, qual que vocês acham que é a alternativa correta? Só por consciência, né? Só por conhecimento. O que é faixa contínua? Essa faixa aqui, ó, tá? Essa faixa permite a gente ultrapassar ou proíbe a gente ultrapassar? Essa faixa proíbe a gente ultrapassar. Bom, aqui eu já tô falando que a alternativa correta é gravíssima, e eu vou te explicar por que que eu acho não, né? Por que que eu tenho certeza que essa infração é de natureza gravíssima. A gravíssima, galera, a infração gravíssima é a mais fácil de achar. Toda vez que a questão falar, que a pergunta falar, que possa ter na questão ou na pergunta uma vítima fatal, eu não vou falar a palavra mais simples de falar, uma vítima fatal, porque eu tô no YouTube, se eu falar pode dar problema, pode ser desmonetizado, então por isso que eu tô falando a palavra bonitinha aqui, tá? Então, se tiver uma vítima fatal, que essa vítima fatal possa ser você. Eita, deixa eu apagar aqui e fazer de novo. Que essa vítima fatal possa ser você ou terceiros. Possa ser terceiros, vai ser natureza gravíssima. Então falou que possa ter vítima fatal. Que essa vítima fatal possa ser você ou terceiros é gravíssima. É a mais fácil de você achar. Pense comigo aqui, ó. Você tá aqui
seu veículo está aqui, e aí você está ultrapassando em faixa contínua. Então tem um veículo aqui na frente, você quer ultrapassar esse veículo e você tem que entrar na contramão, na faixa contínua. Você não pode ocasionar uma vítima fatal nesse acidente, porque aqui vai ter um acidente, você está ultrapassando em faixa contínua. Pode. Essa vítima fatal possa ser você, ou possa ser terceiros, pode, então é gravíssimo. É a mais fácil de achar. Fechou? Bora lá para a nossa 10ª questão. Essa aqui também pegou muita gente, hein, galera? Presta atenção, ó. O órgão máximo normativo do Sistema Nacional de Trânsito é... Alternativa A, o Departamento Nacional de Trânsito, o famoso DENATRAN. Alternativa B, o Conselho Nacional de Trânsito, o famoso CONTRAN. Alternativa C, o Ministério da Justiça, o famoso MJ. Ou alternativa D, o Departamento Estadual de Trânsito, o famoso DETRAN. E aí, galera, qual que você acha que é a alternativa correta, professor? Eu odeio essas questões de siglas, porque eu não consigo decorar nada dessas siglas. É muita sigla, não sei decorar nem a metade, realmente. É muita sigla e é chato decorar essa sigla. Mas presta atenção que interessante. Lembra do meu curso? O Aprova 3.0? Lembra que lá eu trago dicas, macetes e pegadinhas que o Detran adora colocar na sua prova? Se eu te falar que lá no nosso curso a gente ensina você a achar todos os órgãos normativos sem você saber de nenhum órgão normativo. Professor, não entendi nada, vou repetir. No nosso curso a gente ensina você a achar órgãos normativos, na verdade todos os órgãos normativos, sem você saber de nenhum órgão normativo. É, galera, isso que é o nível do nosso curso. E eu vou trazer essa dica de graça para você, para provar que realmente eu tô aqui para te ajudar, porque eu quero aprovar o máximo de aluno esse mês. Olha que interessante, galera, olha que interessante. Toda vez que começar com a letra C de conselho, é órgão normativo. Vou repetir. Toda vez que começar com a letra C de conselho, é órgão normativo. CONTRAN, CETRAN, CONTRANDIF e por aí vai. Começou com a letra C de conselho, é órgão normativo. Presta atenção se você não entendeu. Você vai olhar aqui na sigla direto, ó. Começa com C aqui? Não, tá errado. Começa com C aqui? Começa. Começa com C aqui? Não, tá errado, pode ignorar. Começa com C aqui? Não, tá errado, pode ignorar. Ou seja, ignoramos 3 questões e achamos a alternativa correta. Esse é o nível das dicas que a gente tem no nosso curso. Você acha que esse curso vai te ajudar? Eu não acho, eu tenho certeza. Marcamos a B como a correta, seguimos aí para a nossa 11ª. À noite, ao cruzar com outro veículo ou ao segui-lo, o condutor deverá, alternativa A, ligar o pisca-alerta, alternativa B, usar a luz baixa, alternativa C, usar a luz alta, ou alternativa D, piscar o farol baixo e alto sucessivamente. O Detran tá colocando de novo essas mesmas questões de farol alto, farol baixo. Caiu bastante questão de faróis pelo jeito semana passada, hein? Então vamos lá. À noite, ao cruzar com outro veículo ou ao segui-lo, condutor deverá. Então vamos lá. Você tá aqui, esse é o seu veículo. Aqui tem a faixa e aqui tem outro veículo. Basicamente é isso. Me perdoa pelo desenho, porque eu não sou desenhista, né? Melhorar as características de um veículo aqui para parecer um pouquinho mais um veículo decente. Calma aí, desenhar as rodas. Agora sim, fica mais bonitinho, né? Então vamos lá, você tá aqui, ó, com seu farol alto, com seu farol. Você tá aqui com seu farol e ele tá aqui também com o farol dele. Basicamente é isso, tá? Então vamos lá. À noite, ao cruzar contra o veículo e segui-lo, ou ao segui-lo, o condutor deverá ligar o pisca-alerta. Você vai ligar o seu pisca-alerta aqui para ficar à toa esse pisca-alerta ligado? Já falei que falou ligar pisca-alerta, a gente pode ignorar. Usar a luz baixa? Claro, né? Se você usar a luz alta aqui, você vai cegar o condutor. Correto. Usar a luz alta, acabei de falar. E outra coisa, falou usar a luz alta, usar o farol alto, piscar a luz alta. Eles podem colocar assim, ó. Você piscar a luz alta para alertar o condutor. Às vezes o Detran faz isso de sacanagem. Pode ignorar. Falou luz alta, pode ignorar. Piscar o farol baixo e alto sucessivamente. Ó o piscar aqui, ó. Piscar o farol baixo. Pra que você vai piscar o farol baixo? Ainda coloca o alto ainda para piorar a situação. Super errada
realmente a correta alternativa da letra B. Marcamos e seguimos aí para nossa 12ª. Let's go, galera. Vamos lá. As placas de sinalização, quanto à sua função, classificam-se em alternativa A, de regulamentação, advertência e indicação. Alternativa B, de regulamentação, semafórica e indicação. Alternativa C, de regulamentação, semafórica e advertência. Alternativa D, de serviços auxiliares, advertência e faixa de proteção para o pedestre. Faixa de proteção, não vou nem falar nada, vamos responder, né? As placas de sinalização. Quando ele fala placas de sinalização, ele está falando das sinalizações verticais, né? Placas, sinalização vertical. Não tem como ter uma placa, sinalização horizontal. Então são sinalizações verticais. As sinalizações verticais são 3 sinalizações verticais. Quais são elas, professor? Não vou falar agora, vamos responder aqui e ver, né? Se a gente acha a correta. São de serviços auxiliares? Não. Errado. São de advertência? Advertência é. Faixa de proteção para pedestre. Faixa de proteção, eu não entendo o que é essa faixa de proteção. De regulamentação? Correto. Semafórica. Semafórica não é um tipo de sinalização, tá? Ainda, quer dizer, é um tipo de sinalização, mas ele tá falando de placas. Tá errado. Advertência, correto. Regulamentação, correto. Semafórica, não. Indicação, correto. Regulamentação, correto. Advertência, correto. Indicação, correto. Regulamentação são as placas vermelhas, placas de obrigação, placas que obrigam você a fazer algo. Advertência são as placas amarelas, as placas que advertem, as placas famosas, placas amigas, que avisam para você que na frente tem algo. E as placas de indicação são as famosas placas verdes e azuis, indicando vias e monumentos e pontos turísticos e por aí vai. Marcamos a A como a correta. Seguimos aí para a nossa 13ª questão. A placa de número A26A adverte. Alternativa A, sentido de circulação da via. Alternativa B, sentido único. Alternativa C, siga em frente. Alternativa D, passagem obrigatória. O Detran não tá de brincadeira. O Detran está cada dia que passa dificultando mais as provas. Por que eu tô falando isso? Porque olha aqui como o Detran é sacana. Essa passagem obrigatória existe? É uma placa de sinalização? É uma placa de sinalização. Essa siga em frente é uma placa de sinalização. Esse sentido único é uma placa de sinalização. Esse sentido de circulação da via é uma placa de sinalização. Para piorar a situação, as 4 placas de sinalização têm esse mesmo símbolo aqui. Então, galera, o Detran ele tá aí para dificultar. Tá dificultando cada dia que passa as provas. Então, tem que estudar, tem que fazer o máximo de questão possível para você guardar todo esse conteúdo. Porque se você estudar placas meio termo, famoso meia boca, você vai se confundir. Porque aqui são 4 placas que realmente existem. E você tem que saber diferenciar elas. Olha aqui como que o Detran é sacana. A passagem obrigatória, ela é uma placa circular com essa mesma seta. Só que essa seta está em diagonal para a direita. A placa siga em frente é uma placa circular com essa mesma seta. Só que a diferença é que ela está apontada para cima. A sentido único é uma placa de sinalização, que é essa placa aqui. E a sentido de circulação da via é uma placa circular com esse mesmo símbolo e com esse mesmo do jeito aqui, ó. O mesmo símbolo igualzinho. Só que a diferença das duas aqui é que a de sentido de circulação é circular, de regulamentação, e essa é de advertência. Então, mesmo símbolo em posições diferentes, por isso que eu falo que tem que estudar o máximo possível para você não confundir. Não tem essa de estudar meia boca. Ou você vai 100% capacitado, ou você não marca a prova. Marcar para rodar é mais fácil não marcar. Marcamos aqui a B como a correta, sentido único. Bora lá para nossa 14ª. Vamos lá, meus futuros condutores. Da 14ª para frente são aquelas questões que eu separei que vai cair na tua prova. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Essas questões não caem na tua prova não, alunos. As questões, ó, despenca na prova, despenca. Então vamos lá, dá o gás, dá o empenho. Falta 5 questões só. Vamos ser aprovados nesse ano de 2025 e conquistar essa tão sonhada habilitação? Bora, você tá comigo? Eu tô com você.
Só lembrando, antes que eu esqueça, vocês me cobrem, vocês adoram me cobrar. Se tem o selo aqui em cima, ó, é porque vai cair na tua prova. Então vem comigo aqui, vamos brincar um pouco? Antes de a gente brincar nessas últimas 5 questões, deixa eu só deixar um negócio bem claro para vocês aqui. Se essas últimas 5 questões estão aqui, é porque vocês erraram elas demais semana passada nas provas. Se vocês erraram demais as questões semana passada nas provas, é dever meu trazer as questões aqui para vocês não errar. Então vamos lá, dá o gás, dá o empenho nas 5 questões aqui. Falta só 5. Vamos ver se realmente você está capacitado. Sabe um dado interessante? Essas 5 questões, os alunos erraram demais semana passada nas provas, acabei de falar. Se você acertar essas 5 questões, quer dizer que você já está na frente de muita gente, já está capacitado melhor que muita gente fez a semana passada. Então faça esse teste com você, veja se realmente você está capacitado. Vamos lá? Presta atenção aqui, ó. O motor tem sua parte inferior protegida com uma tampa denominada cárter, cuja função é, alternativa A, proteger o bloco do motor, alternativa B, guardar e coletar o óleo lubrificante, alternativa C, servir como reservatório do radiador, ou alternativa D, proteger o volante do motor. Vamos lá, galera. O motor, ele é dividido em 3 partes, tá? Quais são essas 3 partes, professor? Calma aí, ô apressado. Vou desenhar para você aqui, ó. O motor é dividido em 3 partes. Bem grosso modo, tá? Só para você entender. Quais são essas partes? A parte aqui do meio é o famoso bloco do motor. A peça de cima chama, não sei se vai caber aqui, cabeçote. Vou escrever pequeno que senão não ia caber. E a parte de baixo chama cárter. Então, é dividido em 3. Peça do meio, bloco do motor, peça de cima, cabeçote, peça do meio, a peça de baixo aqui, peça final, é cárter. Sabendo disso, vamos lá. O motor tem sua parte inferior, acabei de desenhar, né? Protegida com a tampa denominada cárter. Cuja sua função, qual que é a função do cárter? Proteger o bloco do motor? Então vamos lá. A função do cárter é proteger o bloco do motor? Não, né? Tá exposto aqui, tá exposto aqui. Não é a função dela proteger. Se for a função, tá errada, né? Guardar e coletar o óleo lubrificante? Opa, aqui sim, tá? O óleo vai ficar aqui embaixo, ó. Paradinho aqui quando o motor tá desligado. Quando o motor liga, esse óleo vai para cima, lubrificando todo o motor. E fica fazendo esse ciclo aqui, ó. Ele vai, lubrifica, cai aqui de novo, vai, lubrifica, cai aqui de novo, cai, lubrifica, cai de novo. Essa que é a função do cárter. Marcamos a correta aqui. Servir como reservatório do radiador, não. Proteger o volante, não. Marcamos a B como a correta. Seguimos aí para a nossa 15ª. Vamos lá, galera, que essa questão pegou muita gente também, ó. Presta atenção. O uso de veículo com descarga livre ou com silenciadores defeituoso, o que acarretará como penalidade? Ele quer saber o quê? A penalidade que vai acarretar para o condutor. É isso. Vamos lá. Alternativa A, grave multa e retenção do veículo para regularização. Alternativa B, média e retenção do veículo. Alternativa C, apreensão do veículo. Ou alternativa D, remoção do veículo para regularização. E aí, galera, qual que vocês acham que é a alternativa correta? Professor, quando fala penalidade também é difícil de decorar, né? É muita penalidade. Concorda? Concordo com você. É muita penalidade. Mas se eu te falar que no nosso curso, o Aprova 3.0, lembra dele? Lembra que a gente traz dicas, macetes e pegadinhas que o Detran adora colocar na sua prova? Se eu te falar que lá no nosso curso a gente ensina você a achar todas as penalidades sem você saber de nenhuma penalidade. Galera, a gente ensina você a achar todas as penalidades sem você saber de nenhuma penalidade, para provar que as dicas do nosso curso são essenciais na hora da sua prova. Se você não está acreditando, eu vou trazer essa dica de graça para você, para provar que realmente eu estou aqui para te ajudar, porque a gente tem quase 40 minutos de vídeo e não é todo mundo que chega até aqui não. Então vamos lá, preste atenção nessa dica que eu vou te dar. Toda vez que começar com a letra R ou T, vai ser medida administrativa. Vou repetir. Toda vez que começar com a letra R ou T, vai ser medida administrativa. Professor, eu não entendi nada.
Não entendi o que você quis dizer. Presta atenção. Começou com R ou com T, vai ser medida administrativa. Mas, professor, ele não quer saber da medida administrativa, ele quer saber da penalidade, concorda? Concordo. Mas todas que começar com R ou com T, que a gente pode ignorar, não concorda comigo? Concordo. Grave multa. Multa, a gente sabe que não começa com R nem com T. Então, aqui é uma penalidade, pode ser a correta. Média, média o quê? Retenção. Opa, retenção começa com R com T. Então aqui é uma medida administrativa. A gente quer saber da penalidade. Então, podemos ignorar. Deu para entender, o pequeno gafanhoto? Apreensão, começa com R ou com T? Não começa nem com R nem com T. Aqui é uma penalidade. Porém, lembra lá do nosso curso das dicas das palavras-chave? Lembra que eu tenho mais de 20 palavras-chave que se aparecer na sua questão, você pode ignorar? O apreensão é uma delas. Apareceu apreensão na sua prova, a gente fala no nosso curso que 100% das vezes que aparecer, você pode ignorar a questão que ela vai estar errada. Remoção do veículo, começa com R com T? Começa com R. Então aqui é uma medida administrativa. A gente pode ignorar também. Ou seja, achamos a alternativa A como a correta. Mas, professor, aqui não é retenção? Não começa com R ou com T? Aqui não seria uma medida administrativa? Sim, seria uma medida administrativa, mas presta atenção aqui para você não confundir, tá? Ele quis saber qual que é a penalidade. Quando ele fala que ele quer saber primeiro a penalidade, primeiro tem que estar a penalidade aqui. Presta atenção, ele falou que é grave. O que é grave? A multa. Então aqui é uma penalidade. Retenção do veículo é a consequência, é a medida administrativa que vai ter. Mas ele quis saber a penalidade. Por que a B estava errada? Primeiro, que a B falou que é média. Então, média não é, que é grave. E outra, a B não falou que é multa. A B está falando que a média, a retenção do veículo é média. Não existe isso, tá? Teria que ter multa aqui, multa média. Aí sim, beleza. Mas já está errado porque é média. Ainda está errado porque ele não colocou multa. Então, entende-se que a retenção do veículo que é média. Por isso que a gente ignorou. Fechou, galera? Marcamos a A como a correta. Bora lá para nossa 16ª. Sobre os ferimentos abertos no abdômen, não devemos... Alternativa A, tentar colocar no lugar os órgãos expostos. Alternativa B, manter os órgãos expostos no mesmo lugar, no lugar. Alternativa B, cobrir o órgão exposto com compressas úmidas. Alternativa D, prender os órgãos expostos levemente com uma atadura. Qual que vocês acham que é a alternativa correta? Bem clássica essa, né? Cai bastante essa questão aí de primeiros socorros na prova, falando desses órgãos expostos, né? Vamos lá. Sobre ferimentos abertos no abdômen, não devemos. Quando ele fala não devemos, significa o quê? Tem 3 coisas aqui que devemos fazer e uma que não devemos fazer. Temos que achar aqui não é para fazer. Ou seja, temos que achar a errada e não a correta. Por isso que muita gente errou. Porque as pessoas, os alunos, tentaram achar a correta. E aqui tem 3 corretas. Então, não teria como. A gente tem que achar aqui a errada e não a correta. Vamos lá. Tentar recolocar no lugar os órgãos expostos. Você vai tentar colocar no lugar os órgãos que estão expostos? Não, tá errada. Porém, é que ele quer saber. Então já achamos de cara. Vamos conferir? Manter os órgãos expostos no local. Então você vai manter os órgãos ali onde que ele tá? Vai manter. Aqui tá certo, mas ele quer saber o que é errada, então ignoramos. Cobrir os órgãos expostos com compressas úmidas. Você vai cobrir o órgão exposto com compressas úmidas? Vai. Para evitar que ele seque, tá? Tá correto. Prender os órgãos expostos levemente com uma atadura. Você vai meio que travar o órgão exposto ali? Correto também, tá? Saiu ali, você vai tentar travar para que não saia mais. Correto. Mas ele quer saber o que é errado. É errado é a tentar recolocar no lugar os órgãos expostos. Marcamos a A como a correta. Bora lá para a nossa 17ª. Tem mais 2, galera. Vamos lá. Para promover a interação social no trânsito, é necessário... Alternativa A. Ajuda mútua a fim de evitar ou solucionar problemas no trânsito. Alternativa B. Não abrir mão, quando necessário, dos seus direitos para respeitar o direito alheio. Alternativa C. Acelerar o veículo nos cruzamentos. Alternativa D. Deixar de dar passagem aos veículos de urgência. Questãozinha de meio ambiente, né? Toda vez que falar questão de meio ambiente, entenda que ele vai priorizar o quê? Vai priorizar os direitos
e deveres. E deveres do cidadão do condutor. É isso, tá? Ele sempre vai priorizar esses direitos e deveres. Sempre vai ter que ter uma união social. Você nunca vai pensar em você mesmo e nunca o condutor vai pensar nele mesmo. Sempre tem que ter ambos, é uma igualdade. Direitos, você tem direitos, porém também você tem deveres. Por que eu tô falando isso? Porque fica muito mais fácil de responder sabendo disso. Olha que interessante. Ajuda mútua a fim de evitar ou solucionar problemas no trânsito. Ajuda mútua? Sério mesmo? Tá errado, né? Não abrir mão, quando necessário, dos seus direitos para respeitar o direito alheio. Alternativa mais do que correta. Acelerar o veículo nos cruzamentos. Você está pensando nos outros? Não tá, né? Pode ocasionar um acidente. Deixar de dar passagem aos veículos de urgência. Você está pensando nos outros? Não. Errado. Marcamos a B realmente como a correta. Vamos lá para a nossa última questão, para a gente finalizar esse belíssimo simulado com chave de ouro? Vamos lá para a nossa última questão, porém não menos importante. A penalidade de suspensão do direito de dirigir será aplicada quando o condutor, alternativa A, cometer 2 infrações gravíssimas em 1 ano, alternativa B, alterar características originais do veículo, alternativa C, totalizar 20 pontos de infrações em 12 meses, ou alternativa D, dirigir sem os equipamentos obrigatórios. E aí, galera, qual que vocês acham que é a alternativa correta? Vamos lá. O que caracteriza aí você ter a sua carteira suspensa? Vamos lá, galera. São vários fatores, tá? Quais são esses fatores? Tem algumas infrações gravíssimas que você cometer, você já vai levar a suspensão de cara. Tem a questão das pontuações, e tem crime, né? Crime de trânsito, bem grosso modo para vocês entenderem, tá? Então vamos lá. Pode ser algumas infrações gravíssimas, que aí já dá o direito de você perder a suspensão direto. Tem as pontuações, que essas pontuações vai ser de 20 a 40, dependendo do que você faz. E também tem os crimes de trânsito, dependendo do crime que você faz, já leva suspensão direto. Sabendo disso, vamos lá. Cometer 2 infrações gravíssimas em 1 ano, cada infração gravíssima são 7 pontos, concorda? 2 infrações gravíssimas são 7 mais 7. 7 mais 7 dá 14, não atinge o 20. Então, tá errado. Alterar as características originais do veículo. Se você alterar as características originais do seu veículo, você vai levar a suspensão de direito de dirigir? Não, também não é assim, né? Você vai levar a multa. Vai precisar ser suspenso de direito de dirigir. Totalizar 20 pontos de infrações em 12 meses, aqui sim é correta, tá? Professor, mas não é 40? É 40. Mas tem muitos casos que com 20 pontos você já perde a habilitação. Sua habilitação não vai ser suspensa. Quais seriam elas? Se você cometer 2 infrações gravíssimas ou mais. Então, cometeu 2 infrações gravíssimas, a sua pontuação já baixa para 20. Ou seja, 7 mais 7 dá 14, concorda? Com mais 6 pontos você já perde a habilitação. Então, aqui está correto. Dirigir sem equipamentos obrigatórios, não tem nada a ver. Marcamos a alternativa C como a correta. E aí, pequeno gafanhoto, conseguiu acertar 70%? Não acertou? Comenta aqui embaixo, eu quero saber qual foi o seu resultado. Mas, seja sincero comigo, coloca aqui realmente quantas questões você acertou para eu ver como está o nível de vocês. Galera, nosso curso está com 70% de desconto esse mês de agosto para ajudar você nessa tão sonhada habilitação. Professor, eu tenho dúvidas do curso, como que eu faço? Aqui na descrição e passando na sua tela agora, tem o número do nosso WhatsApp. Pode chamar lá que a nossa equipe vai ter o prazer de responder e tirar todas as suas dúvidas. Qualquer dúvida que tiver, pode chamar lá que a nossa equipe vai ter o prazer de responder e tirar todas as suas dúvidas. Professor, quem tem dificuldade com tecnologia, consegue acessar? Consegue, a gente vai mandar tudo pelo WhatsApp facilitado para você. Se você consegue entrar no WhatsApp, você consegue acessar e assistir nosso curso numa boa, tranquilo. Professor, eu não quero falar com vocês. Eu quero fazer a compra direto do curso. Como que eu faço? Na descrição tem o link do nosso site. Pode entrar lá, o site é bem fácil, bem intuitivo de mexer. Mas, se tiver dúvidas, pode chamar que a nossa equipe vai ter o prazer de responder e tirar todas as suas dúvidas. Mas não vai embora não, vou deixar aqui 2 vídeos para vocês estudarem. O vídeo aqui de cima eu vou deixar um resumo de legislação de trânsito.
Esse vídeo a gente colocou semana passada, tá bem atualizado, bem de boa, bem tranquilo de você assistir. E o vídeo aqui de baixo vou deixar um simulado que caiu semana passada, atualizadíssimo também. Então é isso, galera. Valeu, falou e até a próxima.